Eu escuto algumas pessoas falando que porque as pessoas procuram na religião um apoio, um conforto para as angústias. Qual que é o problema? Isso que eu ia falar, né? E qual que é o problema? Entendeu? As pessoas podem procurar, sim, o refúgio na espiritualidade. Porque o ser humano, ele vive angustiado. E não é uma fraqueza eu procurar o alívio da minha angústia em algo que me faz bem. Total. Então, eu comecei a procurar a espiritualidade, comecei a procurar os centros espíritas para conseguir buscar algumas conversas e buscar algumas ideias novas. E aí eu embarquei nesse curso, acho que são 2 anos de mediunidade. E fui tocando, fui aprendendo, foi me fazendo bem, em contato com a espiritualidade me fazia bem, com as pessoas me fazia bem. E quando você fala assim, esse curso de mediunidade, você tentava florescer a sua mediunidade, você aprendia sobre os mandamentos, o que é isso? Eu acho que o curso de mediunidade, ele envolve muito mais do que, eu vou no curso e vou incorporar algum espírito. Não. Você vai estudar os ensinamentos, você vai estudar as mensagens, alguns conceitos que são importantes. Então, assim, muito mais do que uma questão de conceitos religiosos, você vai lá para vivenciar aquilo, vivenciar os ensinamentos. E foi lá que, assim, aprendi muito lá sobre os ensinamentos, sobre algumas questões que a gente até conversou, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Falam muito em ensinamentos de Jesus. E aí trazendo um pouco mais, não só o ensinamento que a gente fala de perdoar o próximo, independente do que. Ele traz um pouco uma compreensão mais, que para mim é um pouco mais... Contemporânea, mais humana, mais firme aqui, onde eu consigo entender. Né? Eu acho que o espiritismo, ele traduz um pouco do evangelho para abordar alguns temas que talvez tenham ficado algumas dúvidas. Né? Então... eu acho que... até porque tudo mudou, né? Passaram muitas civilizações, né? E apesar de ser um mandamento que imagino que é eterno, apesar das suas mudanças, as coisas mudam, as pessoas mudam, e isso tem que, de alguma maneira, pelo menos a forma mudar, né? Eu acho que a gente precisa entender melhor o que foi dito, né? Foi dito há muito tempo atrás. Falou há milhares de anos atrás. Então, a compreensão de sociedade hoje mudou. Então, como que eu entendo esses ensinamentos? Eu acho que é muito como o espiritismo veio para trazer um pouco desse conhecimento e aí, sim, traduzir um pouco melhor para a realidade humana, que é uma realidade de falhas, é uma realidade de dificuldades, de acertos. Então, você consegue perdoar todo mundo que passa pela sua vida? Você até tenta. Você faz o melhor. Difícil. Às vezes é difícil, mas você faz o melhor que dá. E eu acho que nesse ponto o espiritismo bateu muito com o que eu acredito. De, cara, tirar um pouquinho essa coisa de não preciso ser perfeito. Não preciso ser perfeito. Você não vai ser perfeito. Porque você é humano. Então você começa a compreender os ensinamentos da melhor forma possível. E acho que é isso que importa. Né? Como que você se dedica a melhorar um pouquinho. De rever as suas relações, de rever como você age no mundo. Então se você já está fazendo isso, está criando consciência. Está criando espiritualidade. Eu lembro quando a gente conversou, uma coisa que me tocou bastante foi essa ideia de que, assim, às vezes a gente quer pegar os ensinamentos e pegar ele fervorosamente, né? Como se, assim, cara, a gente tem que seguir eu tenho que seguir isso, senão eu não estou no caminho correto, né? E me dá a sensação, pelo menos quando a gente conversou, de que, cara, faz o que você pode, mas tenta. Eu acho que é muito mais simples, isso. Né? Eu acho que, como eu falei, a gente tenta ser perfeito. E não é. A gente está muito longe de ser perfeito. Muito. E aí eu acho que algumas pessoas podem até falar, eu não sou perfeito, como se fosse uma qualidade. Não, eu não sou perfeito, é uma realidade. Entendeu? Então, eu acho que algumas pessoas podem acabar se cobrando ainda mais. A gente já vive se cobrando. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se você bota mais uma preocupação de que eu preciso ser perfeito, eu não posso fazer... A gente tem, sim, um lado sombra dentro da gente. E a gente tem o lado luz. Os dois existem ao mesmo tempo. Então, assim, eu posso tentar fazer o melhor que dá, mas pode ser que eu me estresse saindo da minha casa. Acabe ficando estressado com alguém.
E faz parte. Eu acho que as pessoas podem acabar se cobrando muito, tipo, ai, não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. Puta, eu errei com aquela pessoa, eu fiz aquilo. Cara, Deus te ama do jeito que você é. E às vezes aquilo que era uma coisa pequena, você carrega ele pro dia inteiro, né? E uma coisa pequena, aquilo se entremeou dentro de você durante um dia, né? Ou até mais, né? E aí você pode chegar, ó, putz, errei, perdão. E segue tua vida. Não tem problema pedir desculpa, não tem problema você pedir perdão. Pode ser que a pessoa pode não te perdoar, mas você fez o seu melhor. E você errou, você, putz, ó, nessa situação aqui não foi legal o que eu fiz. Sinto muito, perdão aí se eu causei algum problema. E segue a vida. Você vai errar, você vai cometer uma gafe, você vai falar alguma coisa que você não deveria ter falado, você vai agir de uma forma que você não deveria ter agido. Você pode chegar num dia muito estressado, que deu algumas coisas erradas. Putz, você chega em casa, putz, explode com a pessoa que você está se relacionando, putz, fala alguma coisa grosseira. Eu acho que... E aí eu acho que a espiritualidade vem para falar, putz, desculpa. Eu me exaltei, estava num dia muito difícil, sinto muito por qualquer coisa que eu tenha feito. Então acho que aí vai da compreensão das pessoas também de perdoar os outros. Então... E para perdoar os outros, me parece que você precisa perdoar a si mesmo, né? Porque não adianta você perdoar os outros sendo que aquilo dentro de você, você não se perdoou, né? Aquilo te corrói por dentro. Eu acho também. Eu sou... antes de você... Pode ser que você não consiga o perdão do outro. Porque, de novo, são dois espíritos que estão ali se relacionando, né? E você pede perdão e o outro fala, não vou. Não, acho que não tem como. E tudo bem. Você foi sincero no seu perdão, na sua desculpa? Você refletiu sobre as suas coisas? Você vai repetir o erro? Talvez se repita, mas você vai tentar fazer o seu melhor? Então acho que aí não é uma passada de pano, para você fazer qualquer coisa que você quiser. Não é sobre isso. É sobre entender que os erros acontecem. E a evolução é uma realidade. Então a gente precisa desenvolver, a gente precisa refletir sobre as coisas. E não vai ser da noite pro dia. Eu vejo muitas pessoas se cobrando de, não, eu preciso mudar a forma com que eu ajo da noite pro dia. Não posso mais fazer isso até amanhã. Cara, você vai ficar angustiado. Você vai ficar angustiado porque você não vai conseguir. Você vai mudar aos poucos, você vai mudando algumas coisas, algumas realidades, você vai refletindo. Então eu acho que talvez nesse mundo imediatista que a gente vive, de stories e TikToks e, enfim, aquelas influencers que tem aquelas vidas. Cara, eu não acredito que as pessoas mudam assim de noite pro dia. Isso não é uma coisa necessariamente ruim. É uma evolução, é um processo de tudo no seu lugar. E aí eu vejo algumas pessoas angustiadas porque gostariam de estar fazendo isso, aquilo e fazendo isso e vivendo aquilo. Sendo que não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm um tempo. E o processo, por mais que pode ser que para uma pessoa seja um pouco mais rápido, mas os processos, isso que é o bonito, né? Existe o processo para cada pessoa, né? É por isso que existe o processo. Senão seria uma coisa só, seria um manualzinho, né? Exatamente. E como a gente fala no espiritismo, né? Cada um tem seu planejamento, cada um tem seu caminho. Não adianta eu comparar o meu com o seu, porque você pode estar num estado de evolução diferente do meu. Melhor ou pior, tanto faz. Mas é o seu. E aí que eu acho que liga um pouco com o caminho de Santiago, que é um grande ensinamento do caminho. Boa. É esse. É de você entender qual é o seu caminho, é você entender quais são os passos que você quer dar, quanto que você quer andar, em que velocidade. Porque no final do dia, é você. É o seu caminho. Ninguém vai estar lá andando com seus pés. E não adianta eu ficar olhando para uma pessoa, por exemplo, que andava 30 km por dia e eu conseguia andar 10. Não conseguia andar muito mais. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu vou aproveitar o meu caminho da forma que pra mim faz sentido. Então acho que aí que tá um dos grandes ensinamentos que eu acho que tem a ver com o caminho de cada um.